Olá, meus amigos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro virtual para falarmos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, sejam muito bem-vindos. E aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas especial e sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. Hoje, a nossa palestrante é nossa amiga Geise Castro, que também é trabalhadora da nossa casa e que, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, ela vai nos falar sobre inteligência e instinto. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A leitura de hoje é do livro Coletâneas do Além, de Francisco Cândido Xavier, ditado por diversos espíritos, página 14, intitulada Interrogação do Mestre. Que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Jesus, Lucas 9:25. Em verdade, com a força associada à inteligência, pode o homem terrestre resolver o solo planetário, sugar os benefícios da terra, incentivar interesses personalistas, erguer arranha-céus nas cidades maravilhosas, construir palácios para o ninho doméstico, elevar-se ao firmamento em máquinas possantes, consultar os abismos do mar, atravessar oceanos em navios velozes, estender utilidades no plano de civilização, criar paraísos de fantasias para os sentidos corporais, monopolizar os negócios do mundo, abrir estradas ligando continentes e povos, conversar à distância de milhares de quilômetros, dominar o dia que passa em carros de triunfo, substituir os ídolos de barro no altar da ilusão, formar exércitos poderosos consagrados à morte, forjar espadas e canhões, ditar duras leis aos mais fracos, gritar a palavra de ódio em tribunas de ouro, exercer a vingança, oprimir, gozar, amaldiçoar. Em verdade, o homem, usufrutuário da terra e depositário da confiança de Deus, pode fazer tudo isso, contudo, que lhe aproveitará tamanha exaltação, se distraído de si mesmo, se vale das glórias da inteligência para precipitar-se nos despenhadeiros da treva e da morte? Então vamos fazer a nossa prece. Senhor, nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, querida irmã Rosa, e todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho. Agradecemos a oportunidade de mais um encontro de tanto aprendizado, que possamos, neste momento, serenar nossos corações e unir nossas mentes em um só pensamento, envolvidos pela Tua luz, para receber as palavras trazidas pela nossa amiga Geise, que preparou este estudo com tanto carinho. Que o Teu Evangelho, Mestre, seja nosso guia de conduta para os nossos propósitos de evolução nesta nossa caminhada terrena e que ele nos sirva de consolo em todas as nossas aflições. Que a nossa palestrante possa ser inspirada pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos ouvir nossa amiga Geise. Olá, meus companheiros de caminhada. Muita paz para todos nós no dia de hoje. Que tenhamos a vontade de estarmos entrando em contato com aquilo que trazemos de melhor de pensamentos e de sentimentos para, assim, melhor vivermos. No dia de hoje estaremos refletindo sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. O Centro Espírita Irmã Rosa, no dia de sábado, dedica a estudar
O Livro dos Espíritos, uma bela obra de Kardec. O tema que estaremos refletindo no dia de hoje vem a ser instinto e inteligência. E as questões que cabem a esse tema são as de número 71 a 75. Vamos agora iniciar as reflexões trazendo Leon Denis em sua obra O Problema do Ser e do Destino. E Denis vai nos falar que a alma vem de Deus, é o princípio da inteligência e da vida em nós. Criada por amor, criada para amar, foi-lhe necessário passar por vias obscuras, revestir-se de formas, animar organismos que ela descartava ao final de cada existência, como se faz com um casaco que não serve mais. Todos esses corpos de carne pereceram. O sopro dos destinos dispersou-lhes o pó, mas a alma persiste e permanece em sua perenidade. Ela persiste em sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações de sua viagem e vai em direção a um objetivo grande e desejável, um objetivo divino, que é a perfeição. A alma contém um estado virtual, todos os germes do seu desenvolvimento do futuro. Está destinada a tudo conhecer, tudo adquirir, tudo possuir. E como conseguiria isso em uma só existência? Saindo de Denis, indo para Emmanuel, que traduz a jornada evolutiva do ser em sua obra Roteiro, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 4. E ele traduz da seguinte forma: da sensação à irritabilidade, da irritação ao instinto, do instinto à inteligência, da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Trazendo então o Livro dos Espíritos, questão de número 71. Kardec vai perguntar aos espíritos: a inteligência é um atributo do princípio vital? E os espíritos respondem a Kardec: não, visto que as plantas vivem e não pensam, elas só possuem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É necessária a união do espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Refletindo sobre essa questão, podemos assim dizer que o princípio vital da vida orgânica, a vitalidade. E qual é o corpo que não tem ali, que não retrata ali a inteligência? O reino vegetal tem vida, mas não tem a inteligência. O ser inteligente não é orgânico. A inteligência não está no órgão cérebro. A inteligência é atributo do espírito e para se manifestar depende da matéria. Vamos trazer o exemplo de um exímio pianista. Se ele tiver que utilizar um instrumento, um piano desafinado, por melhor que ele seja, o som não sairá bom. Kardec traz nessa questão, na nota, o seguinte: ele vai nos dizer que a inteligência é uma faculdade especial, própria a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podemos distinguir assim: primeiro, seres inanimados, constituído unicamente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém desprovidos de inteligência. Terceiro, seres animados que pensam,
formados de matéria, dotados de vitalidade, que possuem a mais um princípio inteligente que lhes dá uma faculdade de pensar. Trazendo agora a questão 72 do Livro dos Espíritos, e Kardec irá perguntar qual é a fonte da inteligência. E os espíritos respondem a Kardec: nós os dissemos, a inteligência universal. E Kardec, então, faz uma outra pergunta dentro dessa questão ainda. Poder-se-ia dizer que cada ser aure uma porção da inteligência da fonte universal e assimila. Como aure e assimila o princípio da vida material? E os espíritos vão responder a Kardec: isso é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade peculiar a cada ser e constitui sua individualidade moral. Além disso, vós o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta é uma delas. Podemos assim refletir que o princípio inteligente se expressa nos mais variados reinos até chegar ao reino hominal. Quando ele chega ao reino humano, o espírito realmente se expressa, pois a forma, a matéria, o corpo físico está apropriado para a sua manifestação através das artes, da ciência, da filosofia, da religião, os quais são os pilares que se constrói a civilização. Trazendo a questão de número 73 do Livro dos Espíritos. E Kardec, então, pergunta: o instinto é independente da inteligência? E os espíritos respondem: não precisamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não raciocinada. É através dele que todos os seres provêm as suas necessidades. Vamos trazer o que vem a ser uma inteligência racional e instinto. Como inteligência racional, vamos trazer o estado de consciência, a consciência, ter consciência de si, ter consciência da vida de relação, saber viver em sociedade, fazer escolhas com responsabilidade. Instinto, impulso interior, movimento inconsciente para a manutenção da sobrevivência. Instinto de sobrevivência, os reflexos que trazemos. O instinto é da lei, tem origem única, mas em cada animal ele será proporcional a cada espécie. Nos humanos acontece o mesmo, a origem é a mesma, mas como cada um responde é da subjetividade do ser. Vamos trazer um exemplo: a alimentação. A alimentação, ela tem uma finalidade útil para a manutenção do organismo. Entretanto, faz-se necessário que os alimentos tenham as qualidades específicas para aquilo que precisamos, que sejam alimentos de qualidade, e a quantidade também. E justamente com relação à qualidade do que se come e à quantidade, tem pessoas que entram em atalhos e assim sai da questão da manutenção da vida e prejudica a fisiologia do ser. E para nós que estudamos a doutrina dos espíritos, nós sabemos que não basta que não façamos o mal. Nós precisamos fazer o bem e que cabe a todos fazerem o bem. Temos essas informações na 642 e na 643 do Livro dos Espíritos. Neste momento, estamos passando, todos nós, por uma experiência nova. O Covid. Lá no início da pandemia, lá pelo mês de março, abril, os estoques nos mercados de álcool gel, alguns alimentos, máscaras e luvas acabaram. Algumas pessoas fizeram estoques. E com isso, outros pereceram. Tinham pessoas trabalhando na linha de frente e que pereciam ali de alguns materiais. Podemos imaginar que essas pessoas não tivessem a vontade de praticar o mal. Entretanto, provavelmente pensaram: farinha pouca, meu pirão primeiro. Oferecendo uma outra lente para essa mesma época.
Quantas pessoas demonstraram afetividade, generosidade. Quantas pessoas fizeram coisas maravilhosas ajudando ao próximo. E apareceu na televisão uma reportagem que chamou a nossa atenção. Um repórter foi entrevistar uma senhora que havia retirado uma mesa de dentro da casa dela, juntamente com alguns alimentos, e colocou esses alimentos em cima da mesa na calçada, na rua, e fez um cartaz. Aqueles que precisam desses alimentos podem retirar. Os que tiverem algo a doar, podem colocar os alimentos na mesa. E quem tiver excesso de alguma coisa em casa e que precise de alguma coisa daqui, aqui é o espaço para troca. Observamos aqui o instinto de sobrevivência associado à inteligência racional. Ela teve uma ideia brilhante juntamente com a inteligência emocional, demonstrando ali muita resiliência. Essa irmã demonstrou empatia, compaixão, caridade, proporcionou a lei de cooperação e a interdependência, caminhando para a família universal através da fraternidade, o ser consciente, na sintonia do homem moral. Trazendo Denis, traduziu de forma poética um pensamento hindu que diz assim: o homem dormita no mineral, sonha no vegetal, sacode no animal e conscientiza-se no homem. Vamos agora associar o instinto com a inteligência. Vamos imaginar a estrada da vida, a qual todos nós estamos inseridos. O ato da caminhada, de colocar um pé na frente do outro, cabe ao instinto. Mas o direcionamento que vamos dar à nossa caminhada é da inteligência, livre-arbítrio, para onde estamos escolhendo ir, qual a nossa vontade. Trazendo a questão de número 74 do Livro dos Espíritos. E Kardec então pergunta: pode-se demarcar um limite entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde termina um e outro? E os espíritos respondem a Kardec: não, pois frequentemente eles se confundem. Porém, pode-se distinguir muito bem os atos que advêm do instinto daqueles que derivam à inteligência. Como esse, por exemplo, que acabamos de falar. A gente não para pensar que o ato de colocar o pé um na frente do outro, né, para fazer a caminhada é o instinto, mas a direção dessa caminhada, desses passos, cabe à inteligência. Vamos trazer a obra Mundo Maior, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, Casa Mental. E André Luiz, então, vai nos trazer os 3 andares da casa mental. O primeiro representado pelo passado, os instintos. O segundo, esforço e vontade, presente, o aqui e agora. E o terceiro, ideais e metas superiores, o futuro. Ora, podemos imaginar que nós temos como ideais e metas superiores termos um país com mais oportunidades, um planeta melhor, porque estamos passando em processo de transformação planetária. Para quê? Rumo à regeneração. Mas sabemos que é do átomo ao arcanjo, então nosso ideal e meta superior máxima é a angelitude. Porém, para conquistarmos todos esses ideais e metas superiores, nós precisamos de estar conectados com os 3 degraus. Então, existe uma interdependência em cada andar desse da casa mental. Para atingirmos os ideais e metas superiores, não vamos descartar o primeiro, os instintos. Eles se fazem necessários, eles nos ajudam em nosso processo de verticalização do ser. Podemos trazer aqui o exemplo de um prédio que será construído. O primeiro que se faz numa obra é a fundação, são os alicerces, para depois a construção
ir subindo até que chega no 20º andar, terminou toda a construção, estamos do lado de fora do prédio e observamos do 1º ao 20º andar, mas não vemos mais a fundação nem os alicerces, mas temos certeza que eles se encontram lá e que são de fundamental importância para aguentar toda a estrutura desse prédio, exatamente como todos nós. Nessa questão, na 74, o Espírito Miramês vai nos oferecer algo interessante, dizendo que o instinto é uma espécie de condicionamento divino, na divina estrutura do espírito. No reino animal, a cada espécie é determinado a desenvolver um tipo de vida e todas as gerações fazem o mesmo, faltando a razão para modificar. E que o nosso bem-estar de hoje é superior ao do passado. Podemos, assim, refletir que a inteligência do homem proporciona o bem-estar de hoje. A evolução da mente humana nos ajuda nesse sentido. Fazendo um link Covid com relação à gripe espanhola, o isolamento ocorreu de forma diferente, porque hoje estamos isolados fisicamente, mas através da tecnologia, os corações continuam unidos. É interessante porque observamos o quanto houve de evolução na medicina, na tecnologia e tudo isso, dentre muitas outras áreas, tudo isso promovendo bem-estar para todos nós. Conseguimos conquistar, chegar a esse estágio. E um dia a inteligência dará lugar para a intuição. Kardec traz na Gênese, no capítulo O Bem e o Mal, algo sobre instinto e inteligência. Instinto no item de número 11, e ele vai nos dizer que é a força oculta que estimula os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários. Não há reflexão, intenção e premeditação. Na planta, busca o ar voltando-se para a luz e dirige a raiz para retirar a água, para nutrir-se também da terra. Nos animais, percebem o perigo, buscam um clima mais propício, constroem abrigos e ninhos, armadilhas para se alimentarem. Os filhotes procuram as mães para serem amamentados. No homem, ao nascer, a sucção para se alimentar, o choro demonstrando que ali tem um desconforto. No adulto, movimentos espontâneos, quando, por exemplo, através de uma queda, imediatamente algo instintivo, colocamos a mão e os braços para proteger a cabeça. Para fugirmos do perigo, também temos reações instintivas, piscar os olhos quando a luz se aproxima dos nossos olhos. No item 12, a inteligência, Kardec traz os atos voluntários, refletidos, premeditados e calculados, e que é atributo exclusivo da alma, a inteligência. O instinto é um guia seguro, que não se engana. A inteligência, só porque é livre, está sujeita a erro. Trazendo a questão de número 75, Kardec irá perguntar: é certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? E os espíritos respondem: não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Ele nunca se extravia. E Kardec traz uma outra pergunta neste mesmo item. E ele então vai trazer:
Por que a razão nem sempre é guia infalível? E os espíritos vão responder. Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Um instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. E é interessante, porque a gente pode associar a má educação e ao egoísmo para aquele exemplo que trouxemos das pessoas que compraram ali grande quantidade de algumas coisas para estocarem em suas casas e com isso outras pessoas pereceram. De forma alguma que o instinto irá diminuir com base na inteligência aumentar. Pelo contrário, ocorrendo a evolução do homem, o seu instinto então estará melhor ainda. Vejamos o exemplo que a irmã Dulce irá nos oferecer. Ela estava no mercado com as mãos estendidas pedindo ajuda aos deserdados, quando então passou um homem e cuspiu em sua mão. E ela, imediatamente, como um reflexo, ela fechou a mão e disse a ele, a este homem: muito bem, meu irmão, este cuspe foi para mim. E estendendo também a outra mão, ela disse para os deserdados: você tem algo a oferecer? Isso é uma conquista. A evolução é fazer o bem instintivamente. Indo agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, o Espírito Lázaro vai nos dizer: em sua origem o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificados tem sentimentos, e o ponto mais delicado do sentimento é o amor. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Assim compreendemos quando o nosso mestre, o Cristo, nos disse: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Indo para o item de número 24, na Gênese, capítulo já referido, temos lá que no homem há um período de transição. Nas primeiras idades, o instinto animal domina. A luta tem por objetivo a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se equilibram. O homem então luta, não mais para se alimentar, mas para satisfazer a sua ambição, seu orgulho e a necessidade de dominar. Para isso, ele ainda precisa destruir. Mas, à medida que o senso moral prevalece, a sensibilidade se desenvolve, a necessidade de destruir diminui e acaba por desaparecer, tornando-se odiosa. O homem tem horror a sangue, entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito. Mesmo chegando a esse ponto, que nos parece ser culminante, ele está longe de ser perfeito. Só à custa de sua atividade é que adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas então, a luta de sangrenta e brutal que era, torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. E Jesus nos disse: não pense que eu tenha vindo trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A espada para cortar os nossos maus pendores. Estamos finalizando as reflexões do dia de hoje. E Mário Quintana tem algo a nos oferecer e diz assim: uma cidade é escura e triste, cheia de tocas e ratos. Seus habitantes são atacados pelos ratos e sofrem. Existe sofrimento e dor,
não existe paz, não existe confiança, não existe alegria. A outra cidade é linda, dourada, o sol a ilumina e ela brilha intensamente. Seus habitantes são felizes, cantam e elevam hinos ao Senhor. Porém, não existe duas cidades, existe uma só cidade com duas dimensões. Cada um se coloca na dimensão que lhe é própria. Refletindo as palavras de Mário Quintana, podemos trazer assim, que a cidade escura, vamos trazer como exemplo, somente querer dar vazão aos instintos animalizados, na sintonia do homem carnal, abrindo mão da inteligência e da razão. Também a utilização da inteligência para o mal, como, por exemplo, a bomba atômica. Em contrapartida, indo para a cidade linda, dourada, em total sintonia com o homem moral, temos a utilização da radioatividade para tratar doenças. Hoje trouxemos o exemplo daquela irmã que colocou então em cima da mesa alimentos e colocou todos do lado de fora da sua casa, na calçada, proporcionando ali que outras pessoas também tivessem atos de generosidade. Dar o que tem, receber o que precisa e trocar, lei de reciprocidade. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é amando que seremos amados. Vamos continuar conectados com o alto, que o tarefeiro Breno fará a prece de encerramento. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, muita paz para todos nós, graças a Deus. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estudo cristão espírita. Agradecemos também à Irmã Rosa, à Irmã Nália Franco e a todos os benfeitores espirituais vinculados ao Centro Espírita Irmã Rosa, pela inspiração, força, sustentação dadas aos tarefeiros envolvidos na elaboração e veiculação das reuniões virtuais. Oportunidade abençoada que nos faz sentir mais próximos da casa da Irmã Rosa, enquanto passamos por este delicado período de distanciamento social. Em nossas preces, rogamos que os bons espíritos possam nos intuir o bem e as boas resoluções, que encontrem em nós bons sentimentos que possam ser desenvolvidos, transformando-se em boas ações. Assim, a caridade há de se manifestar em nós para com o próximo, tanto materialmente quanto moralmente, na mão que ajuda, no sorriso que aproxima ou no silêncio que respeita. Que a luz do Mestre Jesus permaneça conosco e se renove dia após dia, com as reuniões edificantes, estudo evangélico, orações e ações fraternais. Rogamos a fluidificação das águas, que elas possam nos ajudar na saúde física e emocional. Renovados por sentimentos sublimes, compartilhamos a esperança de dias melhores com paz e saúde. Graças a Deus.